Olá, meu nome é Neemias Raimundo, eu sou graduado em Teologia pela FAECAD do Rio de Janeiro e tenho a proposta de apresentar resenhas de obras cristãs. Hoje eu trago a obra do pastor Rick Nanes. Ele aborda uma postura presente no meio pentecostal que ele denomina como anti-intelectualismo. Bem, a obra é essa: Pentecostal de coração e mente, um chamado ao dom divino do intelecto. Nanes, ele conclama os pentecostais a integrarem experiências com um entendimento robusto e crítico da fé. Ele critica o descaso com o grande potencial cognitivo dado por Deus ao homem e a necessidade de compromisso intelectual na vida cristã, especialmente entre os pentecostais. Nanes busca os cristãos da América no século XIX e afirma que eles dissociaram razão e emoção e evitaram o enfrentamento intelectual, o que posteriormente resultou em confusão e fragmentação com o fundamentalismo e o pentecostalismo. Vejamos aqui. A ideia de que a mente ou a cabeça seja racional e inferior e o coração seja emocional e superior é um mito. Então é nessa linha que Nanes desenvolve o seu raciocínio, o seu argumento aqui da obra dele. Ele traz inúmeros personagens bíblicos como exemplos do papel que suas mentes desempenharam em suas realizações e afirma que todos eles receberam e ou se informaram através de educação secular. Ou seja, isso não é prejudicial. A educação secular não seria prejudicial. Nanes elucida os versículos anti-intelectuais, os versículos chamados anti-intelectuais de Paulo e refuta a ideia difundida de que Mateus, João e Pedro seriam simples, ignorantes, rudes e lesados mentais. Ele cita Atos 4:13 e afirma que eles não pertenciam ao grupo elitizado dos conhecedores da lei, mas que eles se fizeram notáveis não por sua ignorância, mas por sua sabedoria, pois eles, segundo a Bíblia, eles haviam estado com Jesus. Nanes afirma que os partícipes do movimento pentecostal, até mesmo os partícipes do movimento pentecostal, eles reconhecem que não ter boa exegese, hermenêutica ou teologia. Hermenêutica e teologia. Vejamos. Ao relatar o pioneirismo do movimento pentecostal sendo alvejado por críticos externos, Nanes observa que esses homens não estão contra tudo o que cremos, mas possuem senso e equilíbrio para entender que jogar fora bebês sadios junto com a água da bacia, junto com a água suja do banho, é autodestrutivo. Ou seja, a crítica é salutar, mas não se deve descartar tudo. Nanes cita Charles Parham e William Seymour por suas grandes realizações e notáveis características anti-intelectuais. O Charles Parham foi o pioneiro do movimento pentecostal nos Estados Unidos. Ele foi um grande realizador do movimento nos Estados Unidos. E o William Seymour, ele foi nada menos que o fundador do movimento denominado como Assembleia de Deus, hoje reconhecido como Assembleia de Deus. E William Seymour, ele tem uma característica interessante,
que ele era descendente de escravos. Ele enfrentou muito preconceito e mesmo assim ele foi realizador de uma grande realização. O Nani cita também Donald G. Vejamos aqui. Donald G., segundo Nanes, era um visionário cheio do Espírito Santo, zeloso para com a presença perceptível de um Deus Santo e, ao mesmo tempo, mantinha sua mente em chamas, uma rara combinação nas fileiras pentecostais daquela época, segundo Nanes. Então, ele apresenta nomes como Joyce Meyer, Karl Bumbach e John Sherrill como expoentes do anti-intelectualismo. Porém, Nanes afirma que talvez algum deles pudessem ter explicado melhor o que queriam dizer. Ou seja, haveria algo de interessante na argumentação deles. Durante as convulsões políticas, religiosas, filosóficas e científicas entre os séculos 17 e 18, Nanes afirma que a mente norte-americana estava impregnada com as sementes do anti-intelectualismo. Eles apresentavam rejeição à erudição, desconfiança em relação à razão, religião emocionalista, crença na força das massas e insurgência contra as autoridades. Vejamos aqui. Então, esses elementos combinados entre si deram origem a um tipo de cristianismo inconstante e distinto. Tornaram-se ingredientes explosivos que, ao se misturarem, incendiaram a fúria de um inferno anti-intelectual. Palavra de Nanes. Nanes vê a prática anti-intelectual como uma postura preconceituosa, abalizada em mitos. Em mitos, como aqueles que são leitores ávidos, mas falam dos perigos da leitura. Sentem-se justificados em seus ataques, porque tudo que leem são obras com as quais já concordam. Alguns têm educação formal, mas adverte aqueles que buscam educação demais. Nanes demonstra espanto em sua análise nos aspectos da fé, razão e lógica. O próprio conhecimento bíblico é compreendido pelo dom da razão. Ele afirma aqui. A história da educação é abordada por Nanes de forma excepcional, desde as páginas do Antigo e do Novo Testamento, pelos primeiros séculos e da Reforma Protestante, através da Reforma Protestante, chega até os nossos dias. Nanes apresenta uma análise excepcional da história da educação, valorizando o desenvolvimento intelectual, e que não precisa ser dissociado da fé. Nanes observa a diferença entre ensinar e doutrinar, inclusive nas igrejas. Ele apresenta razões envolvendo a pergunta, por que dizer não à teologia, assim como argumentos favoráveis ao labor teológico. Ele apresenta as razões envolvendo a pergunta, as razões negativas que os anti-intelectuais apresentam contra a teologia. Ele afirma, os caras dizem isso. E ele também apresenta argumentos favoráveis ao labor teológico. Bons argumentos. Nanes demonstra preocupação com a crise de vida mental coletiva em que se encontra a sua cultura. Então, fraqueza de pensamento, letargia em assuntos teológicos e deficiência em enfrentar as mentiras, declínio dos padrões educacionais e um culto desviado do sentido original, pois provavelmente, vejamos aqui, nunca houve
outra época em toda a história humana em que tantos cristãos tivessem tão pouca ou nenhuma influência na cultura em que vive. Isso é uma coisa preocupante. Nanes conclui sua obra contribuindo com sugestões práticas para combinar fé e conhecimento. Ele faz apresenta uma sobeja contribuição aqui com obras, conselhos, indicações de obras para o desenvolvimento da fé e também o desenvolvimento da fé associado ao desenvolvimento intelectual, como uma coisa sadia, como uma coisa boa, como uma coisa abençoadora. Então, é somente aqui se conclui a minha resenha e eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no meu canal e aqui na descrição do vídeo eu apresento aqui esse mesmo conteúdo em forma de texto. Eu vou deixar o link do meu blog aqui na descrição. Se vocês tiverem interesse em ler o mesmo conteúdo em forma de texto, é só seguir o link lá no meu blog, lá você terá acesso. Eu só peço que, se você quiser utilizar o conteúdo, que você faça a citação da fonte, tá bom? Ok? Um grande abraço e Deus te abençoe.